Olá, muito boa tarde. Está começando o Multicidades. Aqui neste espaço nós debatemos assuntos envolvendo os municípios. Eu sou o Glauco Paz e fico com você a partir de agora aqui na tela do Multi-RS. E no programa de hoje vamos falar sobre a gestão do município de Guaíba. E com muita honra eu recebo o prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Eu agradeço, Glauco, a oportunidade de a gente falar da nossa cidade, das cidades da região metropolitana, de Guaíba. Para mim, é a cidade mais bonita do Rio Grande do Sul e uma das mais bonitas do Brasil, uma cidade linda, que cresce, se envolve e passou por vários problemas, né, na região metropolitana, mas na sua capacidade de resiliência, de superação, a gente tem muita coisa bacana acontecendo na cidade, um povo fantástico, muito trabalhador, uma cidade unida, berço da Revolução Farroupilha e também portal de entrada do Vale das Oliveiras. E agora se tornando o maior eixo de celulose do mundo, né, com o maior investimento privado do Estado em celulose ali com a chilena CMPC. Temos muita coisa boa para falar, mas assim, o senhor já mencionou da tragédia, das dificuldades. O que está sendo feito em relação a obras de infraestrutura para tentar se prevenir que novos episódios aconteçam? Eu sei que é muito difícil, não depende só do investimento da prefeitura, mas o que a prefeitura pode fazer, está fazendo? Dentro da cidade, nós conseguimos já fazer um muro de contenção que subimos a régua a 80 centímetros acima do nível de onde a água passou, dando mais resiliência para aquela região, invertendo o canal e colocando galerias para que a gente tenha mais velocidade na água e a gente tenha uma drenagem melhor em todos os bairros que estão na beira do rio. Então, isso é um trabalho que a gente fez de limpeza, né, de toda a microdrenagem da cidade e também investindo, né, na dragagem dos principais arroios da cidade. Agora, é evidente que o que a gente precisa, e a gente está junto com os prefeitos da região metropolitana, é a execução e atualização do projeto. São 5 projetos: Bacia de Eldorado do Sul, Bacia do Rio Feijó, Taquari, Gravataí 1 e 2, Altos Sinos e Baixos Sinos. Então, são projetos que foram realizados no passado com a cota de 41, que precisam ser atualizados e levar em licitação. Nós queríamos muito ter executado esses projetos dentro da Grampal. A gente tem equipe técnica dentro das prefeituras, dentro da estrutura da Grampal, e é o projeto da nossa vida aqui da região metropolitana. Afinal de contas, a população cobra do prefeito, ela não encontra o governador, não encontra o presidente, o ministro, bate na nossa porta. É o ente mais próximo, né? E a angústia, né, do morador, do empresário, né, com a possibilidade de passar por um episódio assim também. Então, isso para nós é fundamental que o Estado dê agilidade nesses processos para licitar ainda até esse ano, para a gente ter uma empresa que vai executar, então, pelo menos Eldorado, né, agora de imediato, e também o Arroio Feijó. Bom, o senhor falou também em investimentos. Já vamos para essa parte que é muito positiva, aliás, fundamental. Estamos falando de um município que já tradicionalmente concentra uma grande quantidade de empresas, mas as notícias são ainda mais alvissareiras. É questão da fábrica de elevadores, nós temos o aeroporto e a fábrica de aviões. O que mais lhe dá confiança de que 2025, não, a partir de agora a coisa vai ser ainda melhor? As empresas, né, têm um ambiente favorável para o desenvolvimento. A cidade hoje está do lado da 290, da 116, tem, né, essa questão de logística muito importante. Nós temos hoje o maior polo logístico do estado do Rio Grande do Sul, que é o Elosul, já com 391 mil metros quadrados de área, né, para atrair investimentos na área de logística. A nova cidade industrial, que é uma área que nós estamos adquirindo no Distrito do Logradouro. Então, empresas que passaram por esse momento de vulnerabilidade por causa da enchente terão um espaço para poder levar seus negócios. Então, para nós é muito importante o desenvolvimento dessa região também, até porque o eixo Barra do Ribeiro e Guaíba ele deve acontecer sozinho, porque já é o maior investimento privado do estado do Rio Grande do Sul, são 24 bilhões de reais. E dentro desse cluster nasce, então, o Aerocity, que é o primeiro modelo de gestão em cluster, né, da aviação do Brasil. O Brasil ainda não tem cluster, ele será o primeiro cluster voltado especificamente para tecnologia de aviação, fabricando o DA62, que já é a aeronave mais vendida hoje do Brasil. Tem fila de espera. Quem for comprar uma aeronave vai ter que esperar lá para 2030, para você ter uma ideia da quantidade de aeronaves que já tem vendidas. E a gente também vai fabricar ali o Leonardo Helicópteros, que é uma aeronave também de alta performance e tecnologia, né, para inteligência dentro do Aerocity, com parcerias com a universidade, né,
com escolas, com também gastronomia, nós vamos ter ali um hotel. Então, é toda uma área voltada para isso. E somado a isso, o primeiro é aeroporto da região metropolitana, né, que serve como um backup para o Salgado Filho, uma pista de quase 2 quilômetros, né, que foi criado o Fundo Municipal de Aviação, associado ao Fundo Nacional de Aviação, para que a gente tenha ali uma pista que vai servir, né, numa necessidade ao Rio Grande do Sul, como aconteceu no Salgado Filho, a gente tem mais uma pista que não interfere nem um pouquinho na operação, muito pelo contrário, ela trabalha no mesmo sentido do vento, mesma posição autorizada pela ANAC, com aproximação já ao sul, diferente do aeroporto Salgado Filho, que faz a aproximação ao norte, nós vamos ter aí uma segunda opção para o Rio Grande do Sul. Que coisa interessante, porque a gente está falando de uma mudança no cenário. Não é apenas uma fábrica que está aumentando o seu investimento, uma fábrica que está se instalando, um centro de logística. Nós estamos falando, de repente, na mudança da cidade em si. O senhor está preparado para uma estrutura, o senhor falou agora, um hotel, uma rede de gastronomia, isso pode aumentar muito, inclusive a quantidade de pessoas. O bom é que a gente também está vendo os outros setores, né, na parte de serviço, da parte de comércio, de indústria, também se movimentando nisso. A gente há pouquinho recebeu mais investimento imobiliário no município, são 27 novos investimentos imobiliários, a gente mudando o plano diretor, fazendo prédios modernos dentro da cidade também. Você tem um investimento na área de restaurantes e também na rede hoteleira da cidade, então isso para nós é importante. Hoje a gente tem uma rede do Hotel Ibis também, tem hotéis locais como o Hotel do Arrastão, Hotel Guaíba, né, hotéis que servem ali o Hotel Brasil e, claro, isso tende a aumentar bastante, porque nós estamos falando de quase 30 mil trabalhadores que vêm só para a construção da nova fábrica. E a gente já tem hoje um cluster muito na modernidade em função da TKE, e você falou sobre isso, são quase 100 milhões de investimento ali, os elevadores que são montados e vendidos em Dubai, aqui em Camboriú, elevadores de alta performance, com velocidade, são todos montados já em Guaíba, então a gente tem a oportunidade, né, de já ter uma mão de obra muito qualificada. Projetos que antes a TKE fazia só para o Brasil, hoje ela faz para o mundo inteiro, saindo da planta de Guaíba, com mais de 150 engenheiros que estavam trabalhando em vários locais dentro da cidade, que agora vão estar todos dentro, né, de uma central dentro da fábrica. Prefeito, eu costumo dizer o seguinte, não adianta olhar para a casa bonita, se pensar numa bela de uma entrada, se ela não tem uma estrutura. E aí eu entro na questão, por exemplo, da educação. É muito legal pensar em investimento, mas tem que pensar também no nosso quintal, em como está o crescimento do sistema educacional, o atendimento. E aí eu vi que a prefeitura está dando, inclusive, tênis para os estudantes. Qual é esse projeto? Por que isso? Seria tão necessário, em vista que estudantes de famílias mais pobres têm necessidade de várias coisas? Não seria só do tênis, enfim? A gente criou um programa que é o programa Férias Sem Fome. Muito se ouviu falar que a criança só come no colégio. E onde que a criança come quando o colégio está fechado nas férias, aqueles 60 dias? Então a gente abre as escolas para que as crianças possam se alimentar na escola. E é dentro desse ambiente que a gente começa a descobrir outras vulnerabilidades, a questão do uniforme, do material escolar e também do tênis. Numa ida no Natal, eu lembro que a criança me pediu o que ela queria ganhar de Natal, se eu queria ganhar um tênis. E aí você começa a fazer essa percursoria nas escolas e identifica que, por exemplo, tinha escola que na entrada da escola tinha uma caixinha com preguinhos. O que é essa caixinha com preguinhos? É porque as crianças muitas vezes rebentam o chinelo de dedo, o Havaianas, né? E aí tem lá na escola um professor que já sabe pegar e botar o preguinho no chinelo de dedo no inverno, para a criança pelo menos chegar com o chinelo de dedo. Então, isso são coisas que a gente precisa fazer com o gestor, é identificar a necessidade, né, das pessoas que mais precisam, para você poder chegar e falar de educação, poder falar, né, a criança que não ficou nas férias passando fome, e aí ela chega até ela recuperar, né, aquele déficit alimentar, ela poder chegar na escola já então alimentada. Então, isso a gente foi trabalhando, não adianta você investir em infraestrutura de escola, investir em livros, investir em capacitação do professor, se às vezes a criança não tem o básico, que é poder chegar no colégio com tênis e ter o atendimento com as necessidades da família. Então a gente foi investindo nisso e isso a gente traz para a Grampal também. Uma das bandeiras que a gente coloca na Grampal é a alfabetização. Tive uma reunião com o Dr. Miola,
né, do Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público nos colaborando junto para que a gente tenha né, uma formação, continuada na região metropolitana e também integrada. Que todas as escolas da região metropolitana tenham o mesmo processo de ensino e que a gente tenha uma linha pedagógica. Por quê? Muitas vezes uma criança sai, né, troca de cidade, né, vai morar de Canoas, passa para Esteio, ou então mora em Sapucaia, pai arruma um emprego em outra cidade, e nós somos muito próximos uma da outra. É como se a gente fosse um bairro de Porto Alegre. Por vezes o pai se muda, a criança já vai estar numa cidade nova, professor novo, coleguinhas novos, tudo diferente, tem que se adaptar, e aí os livros e o material dela é todo diferente também. Então, isso foi uma das ações que nós aprovamos dentro da nossa Assembleia Geral, né, da Grampal, para que a gente tenha uma unidade na região metropolitana. E nós estamos falando, Glauco, de 40% da população gaúcha e 37% do PIB gaúcho. Ou seja, se nesses 25 prefeitos, né, no qual eu faço gestão da Grampal, nós conseguirmos acertar na educação dessas 25 cidades, nós vamos dar um impacto em 40% da educação gaúcha, voltando a ter o protagonismo e a importância que tem a educação de verdade para a gente transformar e parar de perder nossos talentos que a gente tem aqui no Estado. A gente vê um Estado que é um Estado arrecadativo, um Estado que precisa fazer uma série de mudanças. A gente tem um problema sério da enchente que a gente viveu, mas a irrigação é importante a gente tratar sobre esse tema, né? E isso, se a gente não traz esses temas rapidamente, os nossos jovens estão indo embora. E a gente precisa investir em educação para que esses jovens permaneçam aqui e peguem os bons empregos que tem no Estado e que as empresas permaneçam aqui. Então, a gente vai seguir investindo seriamente em Guaíba e agradecer a todos os prefeitos que foram sensíveis, né? Prefeito Melo, né? O secretário Pascoal, que já foi prefeito também hoje aqui de Porto Alegre, e todos os secretários de educação da região metropolitana, são 25 municípios e que agora também vão trabalhar em conjunto na educação infantil. Muito bom. Eu sou suspeito para falar, porque sou filho de professora e considero que esse é o maior investimento que um gestor pode fazer. Infelizmente, os pais não têm essa preocupação que tem. Os políticos, na grande maioria, não têm também, porque você vai fazer uma pesquisa eleitoral, as pessoas falam do buraco, falam da lâmpada, falam da saúde, do remédio, da segurança, e educação é um lugar para deixar o filho. Não que não tenha que ter preocupação com essas áreas também. Tem que ter. Mas a educação é a alavanca. É a alavanca. É a mola propulsora de tudo. Concordo com o senhor. Agora, prefeito, eu sou do tempo, eu sou das antigas, Você em que falar em Guaíba era falar de um problema sério de saúde, né? O atendimento à população. Inclusive, as pessoas tinham que sair de Guaíba para procurar atendimento. Nos dê um panorama, um cenário de como está hoje a situação, porque o senhor, eu estou sabendo, se orgulha muito do que está se apresentando em Guaíba. Por quê? Quando eu assumo, o Guaíba não tinha nem hospital, né? Hoje nós somos a maior urgência e emergência, inclusive a gente não larga a mão da nossa população e pega na mão de Eldorado do Sul no meio da enchente. A gente abraçou, em torno de 20 mil pessoas foram para Guaíba. A gente tinha 84 abrigos, a cidade de Eldorado ficou toda debaixo d'água e foi para a nossa cidade de Guaíba. E mais de 12 mil pessoas permanecem morando na cidade, né, tem lá uma quantidade importante de moradores de Eldorado que permanece agora em Guaíba. E com isso a gente se tornou a maior urgência e emergência do estado do Rio Grande do Sul, né, podendo também absorver parte da demanda de Eldorado do Sul. E hoje a gente tem um hospital, né, que é hoje a maior traumatologia do estado. Imagina, não tinha hospital, hoje a gente tem leito de UTI, nós compramos um tomógrafo, a nossa referência de tomógrafo era Parobé, tinha que botar no carro, levar até Parobé ou Charqueadas para fazer uma tomografia. Nós temos hoje leitos psiquiátricos dentro do hospital, estamos ampliando a nossa parte de hemodiálise, né, que para nós também é motivo de orgulho, a gente é a central de hemodiálise dessa região toda aqui da Costa Doce, então a gente recebe de Charqueadas, São Jerônimo, Barra do Ribeiro, muitas pessoas vêm para Guaíba para fazer hemodiálise na nossa central e nós vamos estar ampliando ela. E colocamos também uma rede, que é a nossa vocação, cuidar da atenção básica. Então, criamos uma estratégia de saúde da família no bairro Ermo, outra na Colina, e vamos abrir mais duas agora na Coab Santa Rita, que é para cuidar da população, para que a população não fique doente. O que hoje a gente está vendo na região metropolitana, e é superlotação dos hospitais, é porque está faltando fazer exatamente o que é a vocação de cada prefeito, cuidar para que a pessoa não fique doente. E isso é na estratégia de saúde da família, é entrando dentro de casa, olhando aquela pessoa que tem diabetes, aquela pessoa que tem hipertensão,
cuidar dela em todas as linhas para que ela possa usar os remédios, fazer os exames, e está sendo monitorada pela rede de saúde. E isso a gente evita depois um gasto enorme depois, quando ela já precisa então ir para uma rede hospitalar e ficar internada. E aí, claro, dá condições para que a gente tenha uma atenção de média complexidade, que não é responsabilidade do prefeito. Nós hoje aqui na região metropolitana investimos 22%, a nossa média dos prefeitos. Tem prefeitos que investem 36%, mas o Estado ainda não cumpre o seu limite constitucional, que era 12%, e faz 8%, faz 9%, não faz. A União também tem que fazer a atualização da tabela SUS. As pessoas não sabem, mas a gente recebe do governo federal R$ 1,90 para fazer um hemograma. R$ 10,90 é uma consulta do médico, ou seja, o prefeito está tirando dinheiro de outro lugar que deveria ser investido na educação, na infraestrutura, para cobrir aquele dinheiro que não recebe da União. Então, a gente precisa fazer atenção básica, mas acaba tendo que assumir responsabilidades que são da União e que são do governo do Estado, porque o Estado não faz o seu limite constitucional e a União não atualiza a tabela SUS. Mas isso foi levado também a Brasília nesse encontro com o ministro da Saúde? O Sim. senhor como presidente da Grampal, mas também um dos prefeitos da região? Sim, nós somos entre 15 prefeitos e essa semana a gente tem um encontro também com o governador para falar sobre esse tema. Primeiro a gente foi lá para pedir atualização da tabela SUS, pedir que haja uma compensação também, que a gente faça uma reestruturação do teto MAC, que é o dinheiro que vai da pactuação que vai para os hospitais. E esse então foi o motivo da nossa ida até Brasília, pedir recurso para a saúde metropolitana. E agora vamos ter uma conversa com o governador Eduardo Leite para a gente remodelar o assistir e que façam o assistir, deixar mais recursos na região metropolitana. Afinal de contas, o assistir, quando ele foi proposto lá em 2021, é para diminuir as filas e desafogar Porto Alegre e a região metropolitana. Sim. E isso, infelizmente, não aconteceu. E a grande reivindicação também do prefeito Melo. A gente está com pouco tempo, mas eu queria lhe fazer uma pergunta que talvez seja bem difícil. O grande desafio para 2025, porque eu sei que o gestor público ele tem várias frentes para atacar, mas tem como eleger algo? O mais difícil, eu chamo minha equipe, a gente conseguiu montar um grupo de secretários que nenhum deles é indicação de partido. Todos eles são indicação minhas e nenhum partido indicou nenhum secretário. Para que a gente consiga terminar o que tem na grande quantidade de prefeituras, que são as mini-prefeituras. Na secretaria do partido tal, do outro, então isso a gente conseguiu fazer. Mas ele é justamente para poder atender uma das que, para mim, são as coisas mais difíceis de fazer, que é como fazer um segundo mandato melhor do que o primeiro. A gente saiu da eleição com 80% de aprovação. Então, você tem uma responsabilidade muito grande. Nós dobramos o número de metas, de 50 passamos para 100 metas, colocamos secretários com identidade, e com conhecimento técnico em cada pasta, com esse objetivo. Eu não conheço nem prefeito, nem governador e nem presidente que conseguiu fazer um segundo mandato do que o primeiro. Porque aí tem os problemas da política. Eu não sou mais o próximo candidato, já vai ter outros, partidos sem seus interesses. Então, por isso, a gente conseguiu montar uma plataforma em que os secretários não são de partidos, a gente botou equipe técnica lá para a gente conseguir entregar mais, com menos e mais rápido. Afinal de contas, Guaíba completa no ano que vem 100 anos. Então, a gente tem o objetivo de avançar sem parar. É uma senhora que merece muito, mas muito respeito e toda a nossa admiração. Prefeito, muito obrigado. Vamos falando, porque são tantos os objetivos e a gente quer aqui mostrar os objetivos alcançados. Isso é muito importante também. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. O Multicidades de hoje vai ficando por aqui, mas não esqueça as notícias mais importantes, as boas ações, aquilo que de mais importante a sua cidade tem, nós mostramos aqui no Multicidades. Até a próxima!